Só para acordar, né? A gente come, fica com o estômago, até o sangue fazer toda a digestão lá. Pessoal, nós estamos falando dos dons. Cadê a Nádila? Ah, não. Então a Nádia terminou. Não, ela ia vir hoje para trazer uma amiga. Ah, é? Hoje ela falou que não queria, que ela foi, né, pra casa da filha dela. Foi para onde? Pra casa da filha dela. Ah, tá. É Nádia? É Nadija. Aí eu falo Nadila, né? Pessoal, nós vamos começar a falar. A gente vai fazer. Eu não tenho como a gente falar de todos os dons, dar todas as características. Eu tentei dar uma resumida para você. Eu já mandei o material lá no grupo, só para a gente ter uma noção. Porque se eu desse o teste antes, você ia ficar prestando atenção só no seu. Então, a gente vai saber todos os dons primeiro, porque na próxima aula a gente já faz o teste, tá? Aí avisa quem quiser fazer o teste que vem na próxima aula. Aí depois, quando você descobrir qual que é o seu lá que der no resultado, você volta lá nos slides e vai estudando e vai tentando puxar na memória aí tudo que parece. Eu nem vou dar os personagens hoje também de cada dom. Hã? Tem? Acha? Não, não existe. Você vai perceber que você tem característica de todos os dons. Mas tem um que é melhor, que evidencia melhor, né? Hã? Aí, eu vou começar a falar da lista de 1 Coríntios, capítulo 12, vai estar lá. A gente vai começar a falar da palavra de sabedoria, né? É quando você vê aqui a pessoa, ela tem a palavra certa, na hora certa, para te dizer sobre qualquer situação. Você sempre pede orientação para ela, você vai pedir conselho com ela, conversar com ela, porque parece que ela tem uma chavezinha, através de uma palavra que vira a chavinha assim e as coisas começam a funcionar. Esse dom, quando é falado da palavra, da sabedoria, referente à palavra de Deus, ele diz respeito a alguém que entende a palavra, né, que conhece a palavra escrita do Senhor e sabe fazer uma correspondência entre aquela palavra e aquilo que você está passando, tá? O dom da palavra de sabedoria. Ele sabe aplicá-la, né? Com habilidade para essa condição da vida que você está passando naquele momento. Ela é uma mensagem diferente, porque ela vem carregada com o mover do Espírito. Ela não é não é uma palavra qualquer. Você diz assim, mas a gente ouve tantas palavras. Às vezes você... Acorda, menino! Vou trazer tudo para frente. Às vezes, só para despertar. Aí, ó, tem pouco aluno, dá para ver todo mundo agora. Vem para frente, gente. Tá escuro aí, dá sono. Vocês aprenderam, vai que é seu dom hoje, né? Então, a palavra de sabedoria, às vezes você fala aí, né? Qual o seu nome que falou que não sabe que tem dom? Kaique? Ô Kaique, às vezes você acha que não tem, mas às vezes você conversando com um amigo seu, se for esse o seu dom, você conversa com ele, fala, mas uma palavra às vezes que você diz, naquele contexto de tantas palavras, aquela palavra parece que soa diferente, parece que ela vem com um significado diferente, porque ela vem com essa unção do Espírito Santo. E essa unção do Espírito Santo sobre essa palavra de sabedoria é que a torna especial. Então, não é nada do que você vê corriqueiramente nas pregações atuais, mas uma palavra que ela vem carregada de vida, autoridade e poder, como se o próprio Jesus, na época que ele estava lá falando com aquelas pessoas, e a gente lê a Bíblia e fala assim, Jesus perguntando assim, você quer ser curado? Né? Parece que você estivesse transportado. Não você, mas aquele Espírito que estava com Jesus é o mesmo que fala através da palavra.
Eu não sei quantos de vocês já foram em algum culto e tem uma palavra que vocês nunca esqueceram. Tem? Essa palavra foi revelada, né? Quando a palavra é revelada, é porque ela veio carregada dessa unção, dessa presença do Espírito Santo de Deus. Um exemplo que a gente vê no texto lá de Mateus, né? Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és filho de Deus, atira-te de baixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus usou alguma palavra sobrenatural? Jesus usou alguma palavra desconhecida? Ele usou o quê? A palavra que já estava sendo dita a respeito dele. É essa palavra da sabedoria que às vezes, por isso que a gente diz que a fé vem pelo e o ouvir pela, não é ouvir a palavra, é ouvir pela palavra. É você estar numa situação e de repente você não sabe como sair e o Espírito Santo vem e sussurra, te traz à sua memória algo que você já conhece, que é a palavra dele. E aquela palavra faz você sair, destrava algumas coisas, faz você sair daquele emaranhado, né, e consegue dar uma resposta. Então essa é uma palavra de sabedoria. E interessante que nós não somos tentados, às vezes, com as coisas que nós não conhecemos. O inimigo, no caso de Jesus, ele usou a própria palavra escrita de Deus contra ele, né? Ele diz assim, ó, e não foi só naquele momento, ele ainda usa hoje. Aí, às vezes, você está fazendo alguma coisa e alguém diz assim, mas você não é crente? Já ouviram isso, né? A palavra. A maioria das pessoas que vencem, elas vencem nessa revelação, dessa palavra revelada. Quando Deus dá uma palavra, né? Quando eu lembro de uma vez, quando a gente estava passando por uma das dificuldades da nossa vida, num momento, e as pessoas, elas falavam assim que o meu filho tinha nascido deficiente porque eu tinha pecado. Pecado eu peco todo dia, vai lá. Meu filho não podia ser culpado do meu, né, de qualquer coisa que eu, o pai dele, venhamos fazer. E o Isalto, eu não sou muito de pegar nada, não. Eu solto. O Isalto, ele ficou muito sentido. Não, acho que tanto com as palavras, mas por quem falou as palavras, né? E ele estava assim, muito, e as pessoas dizendo assim, acho que Deus ia castigar o meu filho? Não tinha nada a ver. Aí um dia, o irmão chegou para ele, e ele contando isso, o irmão pegou o texto de Romanos 8:28 e disse para ele, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aí ele falou assim, não, lê de novo, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então aquela palavra, se um dia vocês estiverem com ele, realmente ele vai falar sobre isso. Essa palavra foi uma palavra de sabedoria que virou uma situação na vida dele. Deu uma virada de 180 graus. Ele saiu de um momento de tristeza para um momento de paz e de alegria. Porque essa palavra sustentou e nos sustenta até hoje. Quando alguém vem dizer qualquer coisa, você fez isso, fiz mesmo. Se fiz também, me perdoa. Se não me perdoa, não tem condenação para mim, não. Tem para você que está falando. Entendeu? Então a gente tem que entender essa palavra de Deus como essa palavra de sabedoria. Nem tudo que se diz palavra de Deus procede legitimamente de Deus. Por isso que nós precisamos estudar,
Por isso que vocês estão aqui nesse curso. Porque às vezes um texto fora de um contexto é um pretexto para as pessoas deturbarem a sua fé. Igual o diabo fez com Jesus lá no monte, ele tenta fazer. Mas não é isso que a palavra diz? Aí você não sabe o que a palavra diz. Você sabe mais ou menos e está lá cambaleando. Aí você aceita aquilo como verdade. Eu sempre conto nas minhas aulas que um dia uma mulher pegou, eu cheguei na casa de uma mulher, ela foi orar, né? Eu estava na casa de outra pessoa, essa mulher disse que era uma profeta. Estava orando. Aí começou a orar pela pessoa, dona da casa. E eu lá do ladinho, né? Aí ela falou assim, ela me olhava assim, me olhou, olha, Deus mandou um recado para você. Falei, pô, agora? Falei, que recado é esse? Aí ela falou assim, olha, Deus falou assim, que não te usa mais, porque você é muito metida. Eu falei, epa! Parou? Não precisa nem falar mais nada. Deus nunca falou desse jeito comigo. Eu não conheço esse Deus, diz para ela. Isso não vem de Deus, isso é de você. Deus me trata dessa forma, eu sou filha dele. E quando ele quer chamar a atenção, ele ainda me chama de uma forma constrangedora. Ele me faz ver no lugar da outra pessoa. E fala assim, Maria, se fosse você que estivesse recebendo o que você está dando, como você faria? Ele sempre me faz me colocar no lugar do outro. Mas ele nunca me joga as coisas na cara. Às vezes ele me chama de boba. Você é boba? Acorda. Fala umas coisas assim comigo. Mas não é nesse sentido de me expor, de me ridicularizar na frente dos outros. Então, se você não conhece a palavra de Deus, ela pode ser distorcida para você. É aquele caso, o Irani deve ter mostrado aí, que ele gosta muito de falar desse texto. Ele gosta muito de mostrar, né? Ou alguns outros professores. Aquele irmão que vai lá, adultera com a mulher o pastor de uma igreja, que comete adultério, que a mulher do membro, né? É o milésio, que ele fala muito sobre isso. Então, o irmão fala assim, olha, um casal, o marido e a mulher, o pastor da igreja. A mulher lá do marido disse que tinha tido um sonho, uma revelação, que para ela ter relação sexual com o pastor. Aí o pastor leu o texto lá e disse assim, vai lá e adultera com a mulher. Mas não era adultera, o texto estava falando de uma mulher adúltera. Então são essas distorções. O diabo nunca chega para você e fala assim, olha, fala que Deus não existe. Ele não vai fazer isso. Porque ele sabe que você conhece a Deus. Mas ele vai colocar dúvidas no seu coração em relação ao que Deus disse a seu respeito. Mas ele não inverte. Então são essas coisas que a gente tem que aprender, né? Para a gente não ser enganado. Mas o Senhor não se deixou enganar nem pelas Escrituras. Ele voltou a citar a palavra, movido pelo Espírito, né? Mesmo dizendo que Satanás, usando uma palavra que estava na palavra, ele também rebateu ela com a própria palavra, né? Isso é muito comum nessas questões de usos e costumes, né? Algumas pessoas colocam isso como regras de fé, né? E Deus, ele é tão particular. Se ele pediu para você não usa calça e você não quer usar calça, é uma particularidade sua. Agora você não pode me impor que eu não visto. E eu que não visto não tenho que te obrigar também a vestir o que você não quer, que viola a sua consciência, né? Por isso que Deus é relacional. A gente precisa ter intimidade com Ele. Então é importante entender que a palavra como letra, só escrita, ela não vale muita coisa, ela não tem muita serventia. Se mesmo o diabo a utilizou para tentar o Senhor Jesus, por que ele não usará para nós nos nossos dias, né? Então, esta é a base da maioria das ofensas e equívocos cristãos, né? Pois muito do que se vê não se baseia no mover do Espírito, mas em muitas outras coisas. E todas essas coisas que são o mover do Espírito, só podem ver, não são, né? O mover do Espírito, só pode ser o mover do diabo. Eu estava lendo agora, antes de sair de casa, uma ex-aluna minha postou um texto contra os cristãos, né?
ela dizendo assim: cadê os crentes que fica falando aí de beijo gay, que não sei o que, de super-homem com não sei quem, e por que não fala da violência contra as crianças, qualquer coisa assim? Eu cocei meu dedo, né? Eu até comecei a digitar uma resposta para ela, mas eu me contive, né? Eu não gosto muito, se for no particular eu falo, mas publicamente é muito complicado você estar dando, porque a pessoa não quer uma resposta, ela só quer uma polêmica, né? Então as pessoas não conhecem a Deus, não conhecem o poder de Deus, não conhecem o que Deus tem a respeito delas. Nós estamos... o Mark Zuckerberg lançou ontem à noite uma nova plataforma digital. Esqueci o nome, mas eu vou falar. Eu já lembro. E essa plataforma, ele vai pegar... Hã? Mesgla? Não, tem um outro nome. A Meta. Essa Meta, ele vai associar todas as empresas dele nessa Meta, e ele pretende lançar uma realidade virtual onde esse negócio de mensagem de texto, vídeo, não vai mais existir. Vai existir a realidade virtual, onde você vai usar um óculos, você vai criar um avatar, você vai para onde você quiser e vai sair da sua casinha, né? E vai viver nessas coisas. Tudo isso são coisas muito perigosas, porque tem um mover agora, por exemplo. Antigamente, quando você falava que alguém era homossexual, você estava ofendendo, era um crime. Agora as crianças, elas já não estão mais indo para o homossexualismo. Elas estão se dizendo bissexuais. E o bissexual é alguém que, ou daqui uns dias a próxima moda é que ninguém vai ser assexuado, né? Já tem as dismorfia, um monte de coisa. E tudo isso só tem um intuito: matar vocês. Entendeu? Por quê? Porque vocês são o futuro. O futuro não, vocês já são o presente. Mas a minha geração, a geração da Eliane, da Maria, nós vamos passar. E vocês vão vir para frente e vão guiar os outros, os filhos dos amigos de vocês. E se vocês não tiverem fundamentados na palavra, como é que vocês irão orientar os próximos? Quantos adolescentes, quantos amigos de vocês que poderiam estar aqui hoje à tarde e não vão ter esse conhecimento? Eu não estou dizendo da minha aula, eu estou dizendo do conhecimento que o Espírito Santo vai passar para vocês, como vocês tiveram do Evangelho Sinóticos agora. Então, quem ganhou aqui hoje, quem lucrou, quem o reino edificou, foram vocês que estão aqui. Aqueles que não estão, não têm essa informação. E há muitos anos atrás, eu estava sentada. Hoje eu estou dando aula. Vocês vão me suceder. Vocês vão me dar aula e eu não vou ficar fazendo alguma coisa de acordo com a minha idade, né? Então a igreja é em movimento. Se vocês não se prepararem, ninguém vai cuidar dos vossos filhos. E levantaram-se alguns... Aí tem um texto, né? Um dos personagens bíblicos que tinha esse dom da palavra de sabedoria era Estevão, né? E o texto lá em Atos 6, 8 a 10 diz: levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertinos, dos sirineus, dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com o qual Estevão falava. Gente, quando vocês olham aqui, falando aqui de, os libertinos, sirineus, alexandrinos, os cilícios, os ácios, o pessoal da Ásia, eram escolas, eram universidades, vamos usar os termos assim, ficar mais fácil de compreender, eram universidades as mais famosas da época. Era a USP, era a Mackenzie, eram os melhores de todos que vieram disputar com Estevão, mas nenhum deles podia resistir à sabedoria que estava em Estevão, porque não era uma sabedoria humana, era uma sabedoria dada pelo Espírito Santo de Deus. A palavra do conhecimento é um dom também de fala, né?
é um dom expressivo. Ela envolve uma visão que só vem por revelação de Deus. Aqueles com o dom do conhecimento, ele compreende as profundas de Deus e o mistério da sua palavra. São pessoas extremamente... Alguém falou comigo? Me chamou? Não. As pessoas com o dom da palavra do conhecimento, elas não se deixam enganar por muita facilidade, porque elas sabem onde está o texto, elas sabem o contexto, elas sabem defender aquele ponto de vista delas, né? A outro, né, é dado o espírito de conhecimento, pela palavra do conhecimento, pelo mesmo espírito. Ela parece muito com a palavra de sabedoria. Então, existem diversas interpretações da palavra de conhecimento, mas a maioria das pessoas concordam que ela está em operação quando Deus revela alguma coisa a uma pessoa sobre o que ele está fazendo em uma situação, e a pessoa que recebe o conhecimento não teria uma forma natural de saber aquilo. É como se Deus quisesse comunicar algo que ele está fazendo especificamente. As pessoas não têm como saber porque é de Deus, e Deus dá a essa pessoa a revelação dessa palavra do conhecimento. É diferente da palavra de sabedoria, porque a palavra de sabedoria, ela vem basicamente através do Espírito, mas através daquilo que você já conhece. A palavra do conhecimento, o dom, esse não, esse é como uma inspiração, é como se fosse Deus dando uma cola para você, dando um recado para você, mandando uma mensagem daquilo que ele está fazendo. Embora ela seja dada como uma ferramenta ministerial para ajudar os outros, ela também é valiosa na nossa vida pessoal. E todos nós já recebemos essa palavra do conhecimento. Quando você não tinha nenhuma saída, você não sabia como responder, e de repente a palavra brota na sua boca e você consegue sair daquela situação. Essa é a palavra do conhecimento. Ela vem basicamente dada por revelação, né? Pelo próprio Deus. A gente tem também o dom da fé. Não é aquela fé, a gente tem a fé salvadora, né? Que é aquela pela qual nós fomos salvos, acreditamos, cremos, né? Em Jesus Cristo, e ela nos salvou. E a gente tem também a outra fé, o dom, que é a disposição de viver pela fé, esperando em Deus nas mais diversas situações da vida, vivendo no mundo fora dos padrões naturais. Essas pessoas, é aquilo que a gente estava dizendo nas aulas anteriores, né? Elas não se preocupam, né? Elas vivem pela fé. Eu não tenho gasolina no meu carro, mas eu creio que é o suficiente para me chegar até onde Deus vai mandar alguém para mandar gasolina e eu vou conseguir andar. Então tem pessoas que movem dessa forma, né? Tem esse tipo de dom. Agora a gente tem um tipo de dom também, que é o dom de mestre. Gente, é fantástico esse dom. Quem tem esse dom, ele precisa, se alguém diz para ele que alguma coisa é verdade, atesta como algo que é verdade, ele precisa validar a verdade por si mesmo. Isso está no centro de quem ele é. Não é porque ele duvida, ele não acredita em você. É porque ele precisa de comprovação. Quem tem esse dom de mestre, ele precisa, se você disser assim, olha, eu peguei a notícia agora do Mark Zuckerberg falando da Meta, né, da nova plataforma que ele falou. Ele vai me ouvir aqui, mas ele vai pegar um celular ou vai chegar em casa, ele vai pesquisar sobre o que eu estava dizendo aqui, porque ele precisa de comprovação. Quem tem esse dom, né? Ele precisa achar que é verdade por ele mesmo. Ele ama o conhecimento. Ele gosta de coisas novas, ele quer aprender. Mas ele também, ele não recebe as coisas novas. Chegou, eu já peguei. Por quê? Porque ele precisa validar a verdade, né? Ele precisa saber se o que ele está conhecendo é de fato verdade, porque ele não gosta de ser enganado. Ele precisa, né,
confrontar se aquilo que ele está falando, aquilo que ele vai falar, procede, porque ele não gosta de ser contrariado, né? Alguém confrontado também. Ele olha as coisas de diversos ângulos. Ele não enxerga só pelo viés de quem fala. Ele vai tentar enxergar as coisas por todos os viés. Pelo viés de quem fala, pelo viés de quem escreveu e por que escreveu. Ele vai querer saber, vou pegar um exemplo da meta hoje, ele vai querer saber assim, eu falei, ele constatou lá que é de fato, que o que eu falei corresponde, né? Agora ele quer saber qual o objetivo que o Mark Zuckerberg tem de criar essa nova tecnologia, se isso é viável ou não. Porque ele não vai aceitar isso, ele não vai incorporar isso, se não passar por todos os questionamentos dele. Ele processa e toma decisões lentamente. Por quê? Porque o mestre precisa apurar se tudo que ele vai falar, se tudo que ele está acreditando é de fato verdade. Se não for, ele não vai tomar essa decisão. Ele pode retardar as pessoas impulsivas que tiram conclusões apressadas. Essas pessoas que agem por impulso não são muito aliadas do mestre. Por quê? Vamos ali, vamos. Não, vamos ali aonde? Fazer o quê? Com quem? Qual o objetivo? O mestre vai querer saber de tudo isso. Ele não vai na empolgação, porque os outros estão fazendo. Então, conviver com o mestre é meio complicado, porque as pessoas imediatistas que querem as coisas no seu momento, na sua hora, não tem muito lugar com ele. É uma pessoa muito segura emocionalmente e às vezes seu dom é confundido com o dom do misericordioso. A diferença é que o mestre tende a ser guiado por sua cabeça, né? O mestre é guiado pela razão, o misericordioso é guiado pelo coração, é pelo que ele sente. O mestre não, tem que ser fato, tem que estar provado para ele que aí ele vai acreditar. Ele tem um profundo compromisso com a família e com a tradição, né? Ele é uma pessoa muito caseira. E é bom estar junto com o mestre, porque o mestre, ele te dá segurança, principalmente para o preguiçoso. Porque o preguiçoso, ele não gosta de pensar. E quando o mestre toma uma decisão, o preguiçoso, ele faz assim, se o mestre já tá dizendo que isso é verdade, é porque ele já analisou, ele já pensou, ele já tirou todas as provas, já não tem mais nenhum risco, então vou na dele. Né? Por isso que as coisas é mais custosa para ele. Então, ele inspira segurança, né? Porque ele é paciente com aqueles que estão em pecado. Ele sempre acredita que as pessoas vão sair daquela situação. Ele está disposto a expor toda a situação e permitir que a outra pessoa escolha o que é certo. Ele mostra todas as opções, para ele tudo é muito exato. E ele dá para a pessoa a opção, ou a pessoa descamba ou ela volta, né? Ele resiste, né? Ele não gosta do uso de histórias e ilustrações pessoais ao falar ou pregar. Ele prefere lidar com a doutrina pura de maneira teológica. Por isso que ele ama o grego e o hebraico, porque ele teve que ir lá no início, ele vai lá no grego, ele vai lá na raiz para saber o que aquilo significava. E aí ele faz, né, a analogia, ele consegue fazer o link com o momento presente. Então ele ama muito essas coisas mais tradicionais, porque dá para ele essa garantia. Ele tende a não querer iniciar um processo até que ele possa ver o final desse processo. Ele não começa uma coisa que ele não pode terminar. Ele não é de deixar as coisas pela metade, né? Ele pode ser imobilizado, ele pode parar por medo ou o risco, né? Então isso pode impedi-lo de obedecer a Deus, porque se ele não se sentir totalmente confortável, ele não vai fazer. Ele não está disposto a impor responsabilidade aos outros. Ele acha difícil obrigar alguém a fazer alguma coisa, por isso que ele traz para ele a responsabilidade, né? Sua tendência natural é explicar
Ele explica tudo. Não queira achar uma resposta rasa com o mestre, né? Ah, vai chover hoje? Não sei. Não, não existe isso com ele. Ele vai dizer assim, olha, eu olhei a meteorologia hoje, eu olhei a previsão do tempo, eu olhei para o céu, eu olhei para as circunstâncias e hoje não vai chover. Então, para ele não é uma resposta qualquer. A resposta dele é embasada. Vocês conhecem algum mestre? Aham, né? Eu te perguntei porque eu já sei, né? Então, esperando que a outra pessoa capte a verdade e haja voluntariamente. Ele não obriga, mas ele quer que a pessoa... Eu estou explicando, estou desenhando. Por que a pessoa ainda está na dúvida? Ele tem uma impaciência com isso. Não é facilmente desviado da verdade, porque verdade para ele é verdade absoluta. Ele pode manter os dons mais impulsivos sob controle, né? Ele serve como uma âncora. Ele quer verificar a verdade com sua sabedoria natural e pode vir a lutar com seu orgulho intelectual. Ele tem um defeito. Ele sabe tanto que ele se acha também, né? Aí ele fala assim, ninguém sabe mais do que eu sei de todas as coisas porque eu estudei. Isso é muito precioso para ele, mas também pode levá-lo ao envaidecimento. Ele pode ter dificuldade com as emoções por causa do desejo sempre de ter uma razão para tudo, né? Explicar e se sistematizar como ele se sente. Ele depende fortemente do conhecimento, então, porque ele depende do conhecimento, ele acha que o conhecimento é o caminho certo. Que as pessoas que não estudam, para ele não tem muito valor, né? As pessoas precisam estar investindo. Porque se a pessoa tem conhecimento, ela tem intimidade com Deus. Se ela conhece a Deus, se ela estuda sobre Deus, esse conhecimento vai aproximar a pessoa de Deus. E isso vai levar ela a ter uma intimidade com Deus. Ele pensa que quanto mais sabe sobre Deus, mais perto ele está de Deus. Mas ele tem umas fraquezas. As fraquezas do mestre são essas. Ele é passivo. Ele espera, né? Porque como ele tem que pensar muito, ele não é muito de agir. Ele não age com rapidez. Ele é mais passivo. Ele recusa a impor responsabilidade aos outros, porque ele não acredita nos outros. Ele acha que os outros não vão dar conta, que ele faria melhor. Ele pode ser flexível com o pecado e muito paciente com pessoas que estão fazendo coisas erradas. Porque ele acredita que as pessoas, quando entender, quando compreender, vão mudar. Ele luta com questões de pontualidade e responsabilidades em área específica. Ele procrastina em coisas práticas, né? Aquilo que ele podia estar fazendo, ele deixa para depois, porque ele precisa analisar primeiro. E isso acaba prejudicando o mestre. Nós temos um outro dom, que é o dom de encorajador. É aquela pessoa que tem a capacidade de atravessar todo tipo de barreira, seja social, racial, econômica e religiosa. Ela não vê isso, ela vê pessoas e ela quer se relacionar com pessoas. Ela não quer saber se são do mesmo credo, se são do mesmo nível social, se têm o mesmo nível de escolaridade, se estão em classes sociais distintas. Ele não está nem aí. Ele quer ajudar pessoas, encorajar pessoas, né? Ele é horizontal em seu foco, intensamente orientado pelas pessoas, né? Ele só olha aqui e quer ajudar pessoas. Ele é muito sociável. Onde ele chega, é aquela pessoa que se relaciona bem com todo mundo. Ela chega num lugar, começa a conversar com a pessoa, parece que ela já conhece a inteira. Aí você pergunta, quem era fulano? Não sei. Sabe, com quem você estava conversando? Eu não sei, só comecei a conversar. Às vezes ele nem sabe o nome da pessoa. Ele tem a capacidade de compartilhar sua fé com muita facilidade em qualquer situação. Ele acha que onde ele encontrar alguém, ele tem que falar da fé dele. Ele tem que falar de Jesus, né? Ele tem que motivar as pessoas. Tá achando alguma coisa aí parecida contigo? Nada! Ah, não vai. Ah. É? Talvez, mas já está achando. Então já vamos sair da inércia, né? Ele tem uma visão muito grande. Ele quer alcançar o mundo inteiro. Ele tem uns projetos assim, ó, mirabolantes.
Ele acha assim, olha, se a gente fazer isso, a gente ganha a rua, depois a gente ganha o bairro, depois a gente ganha a cidade, o estado, o país e a gente vai para o mundo inteiro. Ele não vê muita dificuldade, nada não. Ele tem essa visão bem ampla, né? A maioria dos revolucionários na história mundial e religiosas eram pessoas encorajadoras. Aquelas pessoas que não pararam, né? Não se limitaram ao seu tempo, ao seu espaço, e elas quiseram alcançar o mundo inteiro. Ela é capaz de ter desentendimentos, né? Sem afastar os outros. Ela discorda, mas ela não briga. Tá? É hábil em criar e manter relacionamento a todo custo. Ele quer viver por vista e não por fé. O encorajador, ele quer ver as coisas práticas. Ele não fica esperando as coisas acontecer. É prático, né? Vamos ter que, vamos orar para acontecer? Não, o que nós podemos fazer? Tem uma pessoa ali que está com fome, vamos orar para mandar comida? Não, junta 10 seu, 10 meu, vamos ali comprar. Para o encorajador, as coisas são muito claras, né? Ele não precisa, ele tem essa dificuldade. Ele age mais pela prática, então ele não crê muito, né? Ele é mais imediatista. Ele quer saber o final de um processo mesmo antes de começar. Onde é que isso vai dar? Né? Qual o resultado disso que eu estou fazendo? Ele é uma pessoa que tem muita intimidade, né? Ele tem dificuldade em intimidade, porque ele não tem tempo para orar, né? Intimidade e oração para ele é uma grande batalha. Eu pulei isso. Ele tende a buscar um sistema doutrinário, tá certo. Ele tem oração, a intimidade de oração pode ser uma grande batalha para o mestre, mas não é para o encorajador. Ele tende a buscar um sistema doutrinário em vez de intimidade com seu pai. Ele gosta sempre perto de pessoas, é extrovertido, ele parece uma festa ambulante. Ele procura um lugar para acontecer. E a gente tem alguns irmãos aqui que eles são assim, né? Se você chegar perto dele, eu queria fazer, vamos agora, vamos fazer, e não sei o quê. E ele está sempre motivado, botando gás, né, nas pessoas, porque ele é um encorajador. Talvez ele não dá conta, mas ele faz com que os outros vão, né, no lugar dele. É um comunicador mestre, né? Ele ensina a partir de exemplos da vida real e é muito prático. Ele faz bem o trabalho em equipe e é ótimo para reunir pessoas. Então, na célula sempre tem um encorajador, né? Ele que chama, ele que convida, ele que traz pessoas para a célula. Só não pede muito para ele ministrar, porque ele não tem muito esse dom, não. Mas de trazer, de divertir, de fazer uma gracinha, de fazer uma piada, é com ele. Ele tem uma preocupação, né? Eu quero falar de Deus para as pessoas. O jeito ou o modo, não importa. Eu falando de Deus para as pessoas está bom. Ele conhece quem Deus é e depois o comunica às pessoas. Ele vai abrir seu coração e está vulnerável a fim de abrir os corações dos outros. Esse é o nosso encorajador. Ele luta com a falta de disciplina e com o tempo, porque ele não se organiza muito bem. Ele se empolga demais, ele vai na casa de uma pessoa, começa a falar de Jesus para a pessoa, aí ele fica empolgado, ele não presta muita atenção no tempo e acaba, né, se descontrolando em algumas coisas. Ele não cumpre muito horário. Tem intenções maravilhosas, mas muitas vezes falha ao escolher as coisas mais urgentes em vez das coisas mais importantes. Como falar do reino para ele é uma coisa muito importante, ele foca sempre no maior e esquece das coisas que são do dia a dia, né? Daquilo que é urgente, daquilo que precisa ser feito. A mãe mandou ir lá buscar um remédio na farmácia, mas aí encontrou o amigo lá e o amigo estava com problema, ele esqueceu do remédio da mãe e começou a falar, ministrar para o amigo e esquece que ele tinha uma coisa mais urgente para resolver, né? Então o encorajador tem essa dificuldade. Ele vê lições espirituais na dor e no sofrimento pessoal. Mas ele também tem uma fraqueza. Por quê? Porque ele acha que vai ser aceito porque ele tem que agradar todo mundo. Se ele não agradar todo mundo, o propósito dele vai ficar em vão. Então ele vive para agradar os outros.
tá? Ele não gosta de confrontar por medo de ser rejeitado. Se eu for duro com a pessoa, eu vou perdê-la. Então ele não confronta, né? Ele tem dificuldade no gerenciamento do tempo. Ele tende a assumir muitas coisas, né? E a transigência dele é que ele pode se contentar em fazer o que é bom, em vez de esperar o melhor de Deus. Porque, diferente do mestre que avalia tudo, o encorajador, ele é mais, analisa tudo, não, ele age mais por impulso, tá? Agora, tem um dom que chama o doador, e ele é muito difícil da gente identificá-lo. Porque o doador, a gente analisa dons pelos comportamentos. E o doador, ele não tem muitas características comportamentais que a gente pode ver. Por quê? Porque os doadores, eles são lendários, pela diversidade, pela facilidade de se adaptar, pela flexibilidade. Eles não se encaixam facilmente em pequenos e agradáveis compartimentos. Então, os doadores também, eles são muitos de doar sem mostrar. Então, por isso que é muito difícil de identificá-los. Eles têm uma visão de mundo de geração, né? Ele está focado em tentar preparar o caminho para a sua família e os outros depois dele. Ele tem sempre uma preocupação do que ele vai deixar, né? Não só para os seus, mas também para os outros. Diferente de outros dons, né? Diferente do encorajador, que pensa muito agora e não segura. O doador não, ele doa, mas ele também se doa aos outros, né? Ele investe, né? Ele quer que as pessoas tenham uma reserva. É acolhedor, né? Ele cria um ambiente familiar para promover relacionamentos. Porque ele não doa, quando a gente fala de doação, a gente pensa muito em dinheiro, né? Mas doar não é só dinheiro. Você pode doar seu tempo, você pode doar seus ouvidos, você pode doar uma coisa que você tem e você pode passar para o outro, seja uma roupa, um calçado, né? O doador, ele sempre vai achar alguma coisa para ele doar. Ele tem um coração voltado para compartilhar sua fé, mas ele não tende ele não é de fazer isso no individual, pessoalmente. Às vezes ele prefere manter alguém que faça isso. Vamos pegar o exemplo. Quem conhece a Marise aqui? A missionária, né? Ela esteve no culto esse dia, dando um testemunho. Ela mora na África. A Marise, ela não, ela ministra a palavra, vive pela fé, lá na África, falando de Jesus. Talvez a Marise tenha um dom diferente do doador. Ela tem a vontade e não tem o recurso, né? E às vezes alguém tem o recurso, mas não tem a capacidade. Então o doador mantém alguém. O doador mantém a Marise fazendo lá o que ele não tem condições de fazer. Mas ele tem dinheiro, porque ele ajunta, né? Então ele tem condições de manter, de sustentar alguém, né? Quer capacitar os outros para fazer o trabalho do evangelismo, eu já disse. É muito independente, ele gosta de ficar sozinho, ele não pede ajuda para as pessoas e às vezes nem para Deus, porque ele não sabe receber também. Então ele quer só doar. E isso faz dele, às vezes, né, um orgulhoso. Porque, como a gente disse aquele dia na aula passada, quem doa também tem que aprender a receber. Ele existe ser forçado a fazer algo através da manipulação, engano ou do sentimento de culpa. Ele não aceita, né? Ele tem muita dificuldade. Vamos supor, sei que ela é muito rica, podre de rica. Aí eu venho aqui e começo a chorar e falar, né? Olha, começa a induzir, né? Dá aquelas indiretas para que ela pegue o dinheiro dela e venha me doar. O doador, ele não gosta de se sentir manipulado, que as pessoas estão se aproximando dele
pelo que ele tem e não pelo que ele é. Então ele fica muito chateado com isso. Ele não gosta de ser enganado e não gosta de fazer as coisas e depois ficar com sentimento de culpa. Ele se sente manipulado quando as pessoas tentam enganá-lo, né? Quando as pessoas tentam esconder informações dele. Dá a coisa pela metade, a informação pela metade e nunca completa. Ele pode até doar, mas depois, quando ele descobrir que ele foi enganado, aí ele fecha a chavezinha lá, o cofre e joga fora. A chave não doa mais. Ele é capaz de se relacionar com uma ampla gama de pessoas. Ele deseja manter sua própria vida privada, não gosta de falar dele mesmo. Não é conflituoso por natureza, ele é muito mais reservado. O doador, ele sempre fica mais no canto observando. Ele não faz muita parte da patota, não. Ele está interessado em encontrar soluções e recursos invisíveis. Ele é um oportunista em aproveitar o momento disponível, né? Achou uma oportunidade que ele possa usar, ele vai se aproveitar dela. Ele encontra favor em termos de dinheiro, né? O doador, ele tem muita inteligência financeira. Ele junta dinheiro com muita facilidade. Os recursos, né? Por ele ser doador, lembra que eu disse na aula passada que o judeu, né? O segredo do judeu lá, o judeu sabe que quanto mais ele receber, mais ele dá, mais vem para ele. Então o doador, ele tem essa característica. Os recursos, eles chovem na mão dele. E às vezes você pensa assim, é só dinheiro? Não. Às vezes alguém chega lá, eu vejo muito lá na minha mãe. As pessoas falam assim, dona Olímpia, trouxe essa sacola de roupa aqui, não está servindo mais, não sei para quem dá, eu vou deixar aqui com a senhora. Então ela pega e doa para um monte de gente que ela vai aparecendo, ela olha assim, aquela ali serve. Aí ela vai dar. Então o doador, ele tem muita facilidade, as coisas chegam na mão dele com muita facilidade. Ele dá bem e dá com sabedoria, mas ele não age por impulso. Né? Diferente do encorajador, que age por muito impulso, o doador não. Ele analisa primeiro onde é que eu vou investir, onde é que eu estou dando meu dinheiro, será que isso vale a pena mesmo? Porque ele entende que o recurso financeiro dele é um dom que Deus deu a ele e que ele não pode usar de forma desregrada, né? Ele tem que saber muito bem o que está fazendo. Ele tende a ser econômico com os membros da família, o que pode causar muito conflito, porque o doador pensa sempre no amanhã. Então, é tipo, vocês já cansaram de ver aquelas pessoas que trabalharam a vida inteira, seja avós, tios de vocês, alguns conhecidos, trabalharam, juntaram dinheiro, mas nunca aproveitaram nada. Viveram como miseráveis. Depois, quando morre, o que acontece? Eu estava lendo ontem a entrevista, a semana, de uma família brasileira, que era uma das famílias mais ricas do mundo. Eles eram donos de vários bancos, petrolíferas, um monte de coisa. E era dono do Copacabana Palace, era muito rico. E o último dos homens morreu agora faz pouco tempo, com 80 e poucos anos, e ele gastou tudo a fortuna. Como é que alguém gasta tudo, né? Ele gastou toda a fortuna deles e morreu lá no hotel, de favor, morando de favor lá no hotel. Ele falou assim que não ia deixar dinheiro para ninguém ficar brigando por causa de dinheiro. Ele não era o doador, né? Porque o doador não faz isso. O doador, ele prefere segurar, porque ele acha que um dia vai acontecer alguma coisa, né? E ele vai precisar daquele dinheiro. E aí acaba sacrificando a própria família. Ele tende a procurar pichincha, boa oferta ou desconto antes de fazer compra. Eu nem vou falar, o Isaú disse que não vai viajar com você mais não, Maria. A Maria se manda naquela rua lá em Goiânia comprando coisa pra... Não vou mais com Maria. Isso vai sim, ué. Ontem uma mulher não faz força, eu falo pra ele. Então, né? E tende a ver o dinheiro como uma fonte de segurança.
Ele acha que o dinheiro que vai dar para ele segurança. Eu atendi esses tempos atrás, uns 2, 3 meses, um senhor, e ele estava assim, na iminência de receber um resultado de um câncer, muito debilitado. Estava morrendo, ele já morreu até, estava morrendo, mas ele não queria fazer uma procuração para dar para a esposa dele, com medo da esposa gastar o dinheiro dele. Morreu assim, de uma forma que todo mundo vai morrer, né? Mas poderia ter aproveitado a vida com um conforto melhor e não teve. E não deixou a esposa ter, porque a esposa foi conversar comigo depois, que ela nunca pôde comprar uma roupa, coisa assim. Mas tinha gado, tinha terra, tinha um monte de coisa. Agora ele morreu, provavelmente. Para a mulher, a metade é dela, né? E quantos enganos, né, as pessoas têm em relação a dinheiro? As pessoas não tendem a confiar em Deus, mas confiar no valor do dinheiro que ela tem, né? Ele no presente e no futuro, né? Ele tende a não aprender com o passado. As pessoas podem dar, sabe? Esse senhor morreu com 70 e poucos anos. Você acha que ele não ouviu várias histórias durante a vida dele inteira? De que não adiantava segurar, porque um dia ia morrer e as pessoas iam fazer com o dinheiro depois o que quisesse? Mas eles não aprendem com o passado. Ele não gosta de ser confrontado com questões que aconteceram há mais de uma semana. Ele gosta de manter todas as opções abertas o maior tempo possível. Ele excita, né, em aceitar absolutos nas circunstâncias, às vezes até na própria palavra. Porque ele quer moldar a palavra segundo aquilo que ele pensa. É naturalmente bom em reunir pessoas, tem a capacidade de aproximar as pessoas e persuadi-las a fazer as coisas. Ele é pragmático, ele é prático, mas é também um pacificador. A gente já falou alguns defeitos dele ali, mas as fraquezas do doador é a independência. Ele acha que não depende de ninguém. Ele só depende do braço dele, do dinheiro que ele conquistou, do esforço que ele faz, do trabalho dele, né? Ele não precisa nem só do dinheiro de ninguém, mas ele também não precisa das outras pessoas. E aí, ele tem uma dificuldade muito grande, porque ele também pode achar que ele não precisa de Deus. Né? Ele acha que... Mas como é que você não... Eu lembro que... Por que vocês não têm dinheiro? Como se tudo se resolvesse, a solução para todas as coisas fosse dinheiro. Complicado, né? Ele é hipócrita, né? Ele pode aparentar fazer a certa, mas pode não buscar profundamente a santidade. Porque ele tem uma preocupação muito com a imagem dele, do que as pessoas falam dele, né? Olha, aquele lá é bom do dinheiro. Aquela pessoa ali, ó, tem muitos bens. Ele tem uma vaidade em relação a isso. Ele gosta de controlar, de manipular, né? E ele controla com base no medo do desconhecido e dos riscos. E por isso ele tende a ser manipulador até com Deus e com as pessoas, né? É aquelas pessoas que na hora que vai orar diz assim: Senhor, mas eu faço isso, mas eu dou o dízimo, eu sou ofertante, eu sou não sei o quê. Mas ele não dá o dízimo por gratidão. Ele devolve o dízimo dele por medo. Por medo dele, Deus reter a fonte dele e ele não ter mais. Então não é uma coisa voluntária. Você ri, né? Até que hora que a gente vai? Ah, dá tempo. Nossa, tô falando demais hoje. Deixa eu tomar um suco. Garganta já secou. O líder. Quem é o líder? Todo mundo é líder? Todo mundo pode exercer liderança, mas nem todo mundo é líder, né? Você pode exercer liderança, porque se aprende.
Mas líder, esse líder que a gente está falando aqui, é aquele líder nato, né? É aquela pessoa que trabalha bem sob pressão. Ela gosta de prazo, ela gosta de meta, ela gosta de controle, ela gosta dessas coisas. Isso excita ela, né? Isso anima ela. Ela coloca tudo que está sob pressão e coloca as pessoas ao seu redor sobre a mesma pressão. Então, o líder, ele gosta de viver pressionando os outros. Conhece alguém? E isso pode ser uma coisa que motiva, e ele acredita que motiva. Para outras pessoas, isso pode ser um abuso. Às vezes, eu quero correr a mesma corrida que o outro. E eu não vou correr porque alguém está me obrigando a correr junto. Aí o líder tem essa dificuldade, porque ele acha que ele está motivado, que ele quer fazer aquilo, ele quer que todo mundo faça igual. É hábil no gerenciamento do tempo, né? Ele sabe escalonar, ele sabe fracionar o tempo. Ó, das 8 ao meio-dia você estuda, da meio-dia às 2 você almoça e descansa, das 2 às 6 você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Ele trabalha com esse gerenciamento muito bom. Ele controla o tempo, sabe controlar o tempo dele, e ele faz muito mais coisas durante as 24 horas do dia dele do que uma pessoa normal. De uma pessoa que não é líder. Normal não, não é líder. Né? Então ele é muito rígido. Ele coloca um cronograma lá de 24 horas e ele coloca para cada tempo, para cada hora uma coisa para fazer. E ele faz aquilo. Ele gosta disso. Ele gosta desses limites, né? Mas nem todo mundo é assim. Ele pode ser frouxo na ética quando o fim justifica os meios. Ele não importa que meio vai acontecer. Você fazendo para ele, tá bom. Olha, eu preciso que você produza tanto. É igual vendedor em loja, né, Eliane? Você deu uma meta para ele vender lá, ele não se importa de saber se ele vai passar, se ele vai tomar a venda do outro, ele quer saber o jeito que ele vai chegar no resultado dele. Né? Ele não observa muito esses princípios. Ele não pergunta o porquê, ele vai e faz. Não quer saber, quer acontecer. Ele reúne um grupo baseado na lealdade à missão que ele tem. Ele tem um objetivo, ele tem uma missão e ele organiza esse grupo para ir junto fazer esse objetivo. Ele faz com que todos no grupo assumam o problema juntos. Ele divide, ele delega. Ó, isso aqui não é só responsabilidade minha, não. É de vocês também, né? Então, o líder sabe fazer isso muito bem. Ele pode valorizar mais a lealdade do que a competência em si. Por quê? Porque ele precisa de pessoas sobre a sua liderança para executar algumas coisas. Então, para ele ele valoriza muito mais a lealdade do que como você vai fazer, se você é bom naquilo que você está fazendo. Ele pode usar pessoas imperfeitas e tirar o melhor proveito delas sem permitir que suas imperfeições prejudiquem o objetivo de um grupo, de um projeto ou de um grupo. Ele consegue fazer ele extrai isso da pessoa. Ele toma uma visão e monta um plano eficaz. É um implementador não visionário. O líder não enxerga tão longe. Não é igual o encorajador que já vê uma obra lá na frente. Não. Ele é mais trabalhar com... Ele é de fazer a coisa acontecer. Você quer ir, Eliane? Quer que eu deixe ela lá depois para você? Ninguém aguenta essa dor no corpo, né? Uma coisa que é boa do líder é que ele não se preocupa muito com esse negócio de culpa, não, de culpar ninguém, não. Ele não se preocupa nem em se sentir culpado e nem de culpar ninguém por causa de alguma coisa, né? Ele quer descobrir como consertar alguma coisa que está dando errado. Ele não perde tempo olhando, né, quem errou, deixou de errar. O foco dele é mais no objetivo. Então, para ele não interessa ficar culpando alguém ou se culpando.
Parou, não deu certo, vamos começar a reunir de novo, fazer novamente, né? Ele quer chegar no seu objetivo. É um construtor de impérios, né? Ele quer fazer algo maior e melhor, né? Ele sonha, né? Ele quer fazer uma coisa, mas muito bem feita. Ele não procura por outras pessoas para obter solução. Ele assume seus próprios problemas, não procura ajuda. Traduzindo, ele é porque o líder ele não acredita que o outro vai fazer. Ele não acredita que ele vai delegar e o outro vai cumprir. Então, ele prefere fazer sozinho. Ele é egoísta. Ele pensa mais nele. Ele não concentra-se na tarefa imediata. Não é facilmente concentra-se numa tarefa que ele tem que fazer na hora. Por isso ele não se distrai quando ele tem que fazer alguma coisa. Ele pode ser orientado por tarefas, né? E ele só preocupa com a tarefa e esquece do acolhimento. Ele esquece do pastoreio e da correção do que está espiritualmente errado. Porque ele traz tudo para ele. Um líder com outro líder, imagina o que vai dar. Dois bicudos não se beijam, que nem diz minha mãe, né? Então o líder tem muita dificuldade, porque também quando ele vê que o outro é líder, ele sente que ele vai perder espaço. Então é muito difícil para ele delegar. Ele é envolvido com todos os tipos de projeto. É aquela pessoa, em tudo que tiver, ela vai estar no meio. E se de preferência que ela esteja liderando. Ela gosta disso, ela se sente bem fazendo muitas coisas, né? Diversidade. Ela precisa de que os outros aprovem o que ela vai fazer se ela já se decidiu. Para ela pouco interessa. Já está aqui na cabeça dela, ela vai fazer se concordar ou não. Né? Ela já tomou a decisão. Ela pode fazer uma quantidade desproporcional de trabalhos com os recursos fornecidos. É mão na obra mesmo, né? Ela consegue fazer muita coisa com poucos recursos. Mas ela tem dificuldade por fazer as coisas em sua própria força. Por fazer as coisas em sua própria força, e no coisa dela, ela tem muita dificuldade de alinhar o que é dela com o que é de Deus. Porque aí a liderança é de Deus. E aí depois ela está com um plano, vamos supor. E aí ela fala assim, vou mudar. Vou morar em Porto Velho. Porque lá eu vou ter mais chance, eu vou ter mais produtividade, não sei o quê. Mas aí ela esquece de ver com Deus se Deus quer que ela vá para Porto Velho. Submeter o plano dela, o plano de muito grande para o líder. Ela não quer ouvir. Ela acha que como ela já resolveu, ela já pensou, ela já decidiu, que Deus só tem que assinar embaixo. Então, esse líder precisa aprender a dependência. Eu desencaixei o vídeo. Gente, pensa numa pessoa destrambelhada, que sou eu. Pegou alguma coisa na sua mão? Faltou um... tá preso aqui já. Ele tem dificuldade, Luciene, de ajustar o foco, de mirar entre o que ele está fazendo e o que Deus está fazendo, né? Ele está fazendo o que Deus o chamou para fazer ou ele está apenas fazendo coisas para ficar ocupado? Assim, psicologicamente eu vou te dizer que o líder, quando ele se envolve com muita coisa,
quando você vê uma pessoa fazendo muita coisa, eu estou falando até no reino de Deus, pode ser um mecanismo de defesa para que ela não se enxergue a si mesma, para que ela não entre em contato com aquilo que é dela e que ela precisa resolver, e que talvez esteja aqui do lado dela. Então, para mim não enfrentar, vamos supor, eu tenho uma situação lá na minha casa com meu marido, e é uma coisa que eu vou empurrando com a barriga, eu não quero resolver. Então, para mim não ficar muito tempo só com ele, eu ajunto um monte de coisa para fazer, coisas que são tecnicamente, né, espirituais, para que eu não tenha esse confronto com ele, esse tempo a sós com ele, e que a gente possa resolver a situação. É a fraqueza que o líder pode correr, né? Então, por isso que ele pode fazer muitas coisas só para ficar ocupado. Ele está disposto a ser justificado por Deus e não pelo homem. Aí ele conhece a palavra e ele diz, não, mas para Deus tudo é válido. Deus sabe que eu estou fazendo para ele, por ele, porque se eu não fizer, outro não vai fazer. A mente do líder é assim, ele pensa dessa forma. E ele pode resistir, né, a fortes oposições. O líder dificilmente aceita ser contestado. Ele decide alguma coisa e de repente alguém lá no grupo diz assim, não, eu não concordo, eu não vou, eu não posso. Ele tem muita dificuldade, ele resiste muito à confrontação. Ele assume mais tarefa do que normalmente é possível concluir no tempo que tem. E é duro que quem está debaixo dessa liderança se sente muito impotente, porque ele não dá conta de correr a mesma corrida que o líder está correndo. E aí ele pode causar muito mais transtorno do que bênção, porque aí a pessoa desiste, mas a pessoa não desiste da obra, a pessoa chega a desistir de Deus. E o líder pode levar muitas pessoas a se afastar de Deus. Como é orientado por metas, né, ele pode deixar de acolher, né? As fraquezas dele é essa. Ele não tem sensibilidade com os outros. Ele até finge, para não mostrar que ele não é cristão, né? Mas ele não importa muito o que o outro pensa, não, sente. Como é orientado pelas metas, né, ele pode deixar de acolher os que o rodeiam e pode aplicar pressão sem moderação. E isso é muito comum nas células. Quando a pessoa sente, eu não sei como é que é a célula de cada um, mas eu já fui em células que a pessoa chegava lá e falava assim, você orou? Quantos dias? Era para orar todo dia, não sei o que hora. Não, terça e quarta eu não consegui. Então vou colocar que você não conseguiu. Aí o outro ele dizia assim, era oração, jejum, leitura da Bíblia. Aí todo dia tem essa chamada. Quando tem pessoa, para ele isso é importante. Mas tem pessoas que quando ela chega assim, na primeira semana, todo mundo respondeu que fez os 3. Tem gente que mente, né? Aí você não conseguiu. Na outra semana você também não conseguiu. Na terceira semana você não vai. Por isso que esse método por metas, por tarefa, é muito complicado. Ele não alcança todas as pessoas envolvidas. Né? Tem pessoas que vivem bem, gostam disso, mas tem pessoas que não. E se você pega, por exemplo, lá, uma pessoa mais sensível e que ela não vai mentir para te agradar, ela vai achar assim, nossa, se nessa chamada aqui de 1, 2, 3, eu não estou conseguindo responder, quanto mais quando eu chegar, Deus já me esqueceu faz tempo. Então esses programas guiados por metas, por objetivos assim, eles incorrem nesse risco de afastar as pessoas. A transigência dele é que ele não se contenta em cumprir sua agenda, ele se contenta em cumprir sua agenda em vez da agenda de Deus. E aí ele se envolve tanto com as coisas dele
E quando eu falo das coisas dele, pode ser até as coisas que são do reino, mas que talvez estejam na pauta da igreja, esteja lá no tudo, mas não esteja naquilo que Deus quer da vida dele. Porque se ele está ocupado com tantas coisas, talvez ele esteja tão ocupado também que nem ouça mais a Deus. E eu acho que o grande mistério da vida cristã é alinhar a sua vida com o propósito que Deus quer para a sua vida. Aí você vive bem. Tem tanta gente fazendo tanta coisa, mas o que Deus pediu para você? Qual que é o seu dom? Por que eu vou liderar se eu não tenho esse chamado? Mas eu sou boa em ser doadora. É isso que a gente precisa alinhar. A gente precisa alinhar aquilo que Deus nos deu com aquilo que Ele espera de nós. Aí você vive bem. Porque você sabe que você está agradando aquele que te chamou. Aí tem o misericordioso, que eu acho que é o último, a gente já encerra. Gente, o misericordioso, sabe aqueles cachorrinhos de... Você chegou assim, onde você chega ele vai te encostando em você, e você quer pegar ele no colo? Esse é o misericordioso. Não estou comparando com o cachorrinho, não, porque eu amo cachorro, não é no mau sentido, não. Ele se aproxima de todos com muita facilidade. Ele raramente tem algum inimigo. Porque o coração dele, gente, é misericordioso mesmo, é aberto. É uma pessoa assim, que ele é admirado, ele é respeitado. Porque você não tem muita oposição a ele, você não tem como resistir a ele. É uma pessoa que inspira segurança para aqueles que estão feridos, né? Ele pode fazer com que todos se sintam seguros compartilhando a sua mágoa, porque você sabe que a pessoa não vai apontar o seu erro, a pessoa vai te acolher. Ele pode ser abordado por completos estranhos, né? E isso acaba sendo um defeito para ele, que as pessoas se aproveitam da bondade dele. Ele pode tomar iniciativa em relação aos feridos. Ele não espera, o misericordioso não espera alguém pedir para que ele o ajude. Ele vê a necessidade e ele oferece ajuda. É ele que vai atrás do ferido, do perdido, daquele que está sangrando, né, que está por alguma dificuldade. Ele sabe, né, quem está se sentindo rejeitado ou ferido. Ele tem um grande número de conhecidos e pessoas que gostam dele, mas apenas alguns são os seus amigos mais íntimos. Eu sou apaixonada por esse dom aí. Ele compartilha tudo com os amigos. Ele tem muita intimidade de alma. É aquela pessoa que onde você chega, ela pede um abraço. Ela tem que tocar em você. Ela tem que te abraçar. Ela tem que fazer um carinho em você. Ela chega, né? Ela não sabe, eu acho que ela deve estar sofrendo muito agora na pandemia, por causa da proximidade, né? Porque é aquela pessoa que chega em você e te abraça, né? E alguns de nós temos dificuldade de ser abraçado, aquele gruda, né? Eu mesmo sou uma. Não sei, eu gosto, mas não, você fica grudando em alguém. Ele deseja abraço, contato físico, né? Ele tende a ser lento para fazer a transição com base no processamento emocional. Eu tenho uma amiga que é assim, e ela não se toca, né? Você chega, dá um abraço, dá um tempinho, já se afasta, né? Ela não tem esse time. Ela te abraça e fica lá grudando, e passa a mão no cabelo da gente, e passa a mão no braço, e já passou o tempo, e está lá ainda, né? Elas são muito interessantes. Eles não aceitam mudança muito rápida, né? Porque eles têm muita dificuldade para processar, para entender. Ouve a Deus, mas tem dificuldade de explicar os porquês. Eles trabalham com sentimentos subjetivos e intuitivos. Ele não precisa, aquilo que ele percebe da pessoa é que ele age, né? Ele toma decisões com base no seu coração. Ele odeia confrontar, porque se ele confrontar, ele não vai ter mais abraço, né? Ele quer impedir que as pessoas sofram
e quer protegê-las de qualquer custo, para que essas pessoas não venham a sofrer. Eles não suportam ver a dor de alguém. Ele não gosta de escolher o lado de uma ou outra pessoa e não quer dizer que um está certo ou o outro está errado. Ele prefere acolher todo mundo. Ele pode atrair por isso, né? Ele pode até ser abusado, ser explorado por causa da sua bondade, por causa da gentileza, da disposição, né? Para permitir que a injustiça aconteça. Ele tem um profundo traço de raiva que aparece raramente e geralmente no contexto da lealdade a outra pessoa. Ele tende a tomar para si uma ofensa de terceiro. Se você for o amigo do misericordioso e alguém falar de você para ele, ele vai brigar como se fosse ele estivesse brigando por causa dele mesmo. Ele não aceita que fale mal dos seus amigos. Ele pode facilmente entrar na presença de Deus, porque Deus não resiste ao misericordioso. Nossa, gente, eu acho esse dom, acho que um dos dons mais lindos, né? Porque ele não tem barreira, né? Não tem malícia. Ele tem uma predisposição para adorar e muitas vezes não resolveu os problemas de paternidade na sua vida. Talvez ele é tão misericordioso assim, porque é uma projeção. Ele dá para o outro aquilo que ele gostaria de ter recebido da família dele, principalmente da questão do pai. Quando a gente vai fazer uma garimpagem lá, vai ver que provavelmente ele tem problema com a figura do pai. É atraído pelo dom do profeta, o misericordioso é chamado por ele, né? Os opostos se atraem. A determinação do profeta equilibra a indecisão do misericordioso. O profeta precisa, né, da influência suavizante do misericordioso. Mas ele é propenso também a ser teimoso, né? Ele pode reconhecer o que ele está fazendo não é a vontade de Deus. E ainda assim não mudar. Deus não mandou ele ajudar alguém, ele está ajudando. Né? Porque ele quer ajudar todo mundo nessa carência de ser aceito. Porque ele está fazendo como se estivesse fazendo ao pai, né? Então ele faz tudo numa tentativa daquela rejeição que ele teve com o pai, que alguém possa suprir. Ele pode escolher ser um doador de vida quando ele quer, como ele quer e onde ele quer, mas pode teimosamente resistir a fazer todas as coisas que Deus o chamou a fazer. Doador. A fraqueza do misericordioso. A impureza. Por ele ter tanta vontade de ter contato físico, esse contato físico pode levá-lo a ter relacionamentos exagerados. Até com relacionamentos íntimos, né? Qualquer pessoa que olhou para ele assim, ó, mandou um emoji, ele já se apaixonou. Ai, alguém olhou para mim naquele dia assim, nossa, aquilo é um sinal. As menininhas agora apaixonadas, que tem com essa linguagem aí, né? A gente fica assim, dá aquele frio na barriga. E o misericordioso, ele pode ser, quando a pessoa percebe, se aproveita dele, né? Aí acha, nossa, está todo derretido do meu lado, vou me aproveitar da situação. Então o misericordioso, ele tem essa dificuldade. Ele acaba pecando muito por excesso de intimidade. Ele se torna um facilitador, né? Para todo mundo. Um facilitador para todas as coisas ruins. Por ele ser muito bom, ele deixa que as pessoas se aproveitem dele. Por exemplo, uma mãe misericordiosa não vai deixar o filho trabalhar. Não vai deixar o filho sofrer, porque ela quer satisfazer todas as vontades do filho. Então é um perigo muito grande o misericordioso por ser facilitador. Ele quer proteger os outros da dor. A transigência dele é que ele está disposto a viver a mistura do santo e profano, né? Sem chamar as pessoas a uma realidade do que é certo e o que é errado. Então ele transita entre o santo e o profano. Ele tem dificuldade em confrontar e pode tolerar abuso e exploração porque está disposto a permitir que a injustiça continue. Então, de todos os dons, né, que a gente vê aí, todos eles, deixa eu colocar o ponto aqui.
todos os dons, né? A gente vê que eles têm as vantagens, mas também têm as dificuldades. É esse equilíbrio que nos torna humanos, né? E é esse equilíbrio que nos fazem chegar em Cristo. Porque nós precisamos de Cristo para que nós possamos balancear, né? Equilibrar essa balança, tá bom? Então, na próxima aula, os dons para a gente fazer, tá bom? Muito obrigada pela companhia.